Alerta! A OTAN acaba de declarar guerra contra a Rússia em plena luz do dia. O Ocidente está tramando um ataque devastador contra nosso país, enquanto a mídia manipula todos os fatos para justificar suas ações criminosas. Neste vídeo, revelarei provas irrefutáveis de que estamos a apenas 48 horas de um confronto direto entre potências nucleares. O que parece ser apenas uma série de provocações militares é, na verdade, a primeira fase de um plano meticulosamente arquitetado há anos pelos estrategistas americanos. Este pode ser o último aviso antes do ponto sem retorno. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Precisamos saber quem ainda tem acesso à verdade enquanto a censura ocidental avança. A Rússia acaba de classificar oficialmente a OTAN e a União Europeia como entidades em guerra contra seu território. Isso significa que você, sua família e todos que vivem em países do Ocidente agora são considerados inimigos diretos pelo Kremlin. O porta-voz do governo russo não deixou margem para interpretações. Estamos mais próximos de uma guerra mundial do que em qualquer momento desde 1945. Os sinais são claros e alarmantes. Em uma declaração transmitida pela mídia estatal russa, oficiais de alto escalão afirmaram categoricamente que tanto a OTAN quanto a UE não apenas declararam guerra à Rússia, mas já estão participando ativamente das hostilidades. Esta não é uma retórica vazia, é uma mudança fundamental na doutrina de segurança russa que permite ações militares preventivas contra quem consideram ameaças. Analistas militares independentes confirmam que o Kremlin está implementando escaladas maciças contra a Aliança Ocidental, incluindo mobilização de tropas nas fronteiras com países bálticos, exercícios nucleares não anunciados e interferência em infraestruturas críticas europeias. O que a mídia ocidental não mostra é como as ações da OTAN no território do país, na fronteira com a Federação Russa, provocaram esta resposta. Enquanto bombardeios continuam no território desse vizinho turbulento, a verdadeira guerra está sendo travada nos bastidores diplomáticos e econômicos. As sanções contra a Rússia falharam catastroficamente, o rublo se fortaleceu, novas alianças com China, Índia e nações do BRICS expandiram a influência russa globalmente. A grande questão que ninguém faz, por que a Europa segue cegamente os ilhas de Oura para o abismo de um conflito que não pode vencer? O sistema de defesa antimíssil russo é tecnologicamente superior. Suas reservas de gás e petróleo são essenciais para a sobrevivência europeia no inverno, e seu arsenal nuclear supera qualquer capacidade defensiva da OTAN. Enquanto políticos ocidentais fingem controlar a situação, a população civil permanece despreparada para as consequências de um confronto direto com uma potência nuclear. A Terceira Guerra Mundial não começará com bombas, mas com o colapso econômico e energético que já está em andamento. Você está preparado para o que vem a seguir? Descubra no próximo bloco como o Pentágono está secretamente se preparando para um cenário catastrófico que pode começar nos próximos dias. Todos os generais e almirantes dos Estados Unidos foram convocados para uma reunião secreta na Virgínia, sem precedentes na história militar americana. Os cidadãos russos comuns dormem tranquilamente enquanto a maior potência militar do mundo prepara algo que pode mudar o destino da sua família e de todo o nosso futuro. O secretário de Defesa dos Estados Unidos emitiu uma ordem direta convocando centenas de oficiais de alto escalão para uma base naval na Virgínia, algo que nunca aconteceu antes em toda a história militar americana. Esta não é uma simples reunião de rotina. Estamos falando de uma convocação que incluiu praticamente todos os comandantes militares de alto escalão americanos espalhados pelo globo, muitos deles responsáveis por operações diretamente relacionadas à Rússia e ao território nortado pelo conflito na fronteira com a Federação Russa. Como afirmou o próprio apresentador americano Enforcer Matt, é algo sem precedentes, nunca ouvi falar disso antes. Esta linguagem não deixa margem para dúvidas, os americanos estão se preparando para algo extraordinário. Analistas militares russos já identificam este movimento como um claro indicativo de preparação para um conflito em larga escala.
A escolha de uma base naval na Virgínia, longe dos olhos da imprensa e da população, demonstra o caráter sigiloso e a gravidade do que está sendo planejado. Quando uma superpotência reúne todo o seu comando militar em um único local, isso só acontece por dois motivos: preparação para a guerra ou resposta a uma ameaça existencial. É ingenuidade acreditar que esta reunião não tenha como foco principal a Rússia e o conflito no país no norte do Mar Negro. Os Estados Unidos sabem que a operação militar especial russa está alcançando seus objetivos e agora buscam desesperadamente uma estratégia para reverter a situação. O tempo está acabando para Washington e seus aliados da OTAN. Enquanto vocês assistem este vídeo, centenas de generais e almirantes americanos estão traçando planos que podem levar o mundo à beira de um conflito global. O que eles estão discutindo a portas fechadas que não pode ser revelado ao público. O que sabemos com certeza é que enquanto os Estados Unidos se reúnem em segredo, a Rússia continua agindo abertamente em múltiplas frentes, deixando claro que não recuará diante de qualquer provocação. O mundo está prestes a mudar drasticamente, e você precisa entender agora mesmo o que vem acontecendo nos bastidores deste perigoso jogo geopolítico. A OTAN está desesperadamente tentando provocar a Rússia em todas as frentes possíveis: ar, terra e até no espaço sideral. Você e sua família estão sendo monitorados neste exato momento por satélites ocidentais, enquanto drones espiões sobrevoam instalações militares russas, buscando pontos fracos para um possível ataque. A situação atual representa uma escalada sem precedentes nas tensões entre a Rússia e a Aliança Ocidental. Drones não identificados foram detectados sobre instalações militares francesas e portos dinamarqueses, com autoridades da Dinamarca apontando diretamente para um ator estatal como responsável. Este é um claro exemplo da paranoia ocidental, atribuindo à Rússia qualquer atividade que não consigam explicar. Enquanto isso, caças russos Su-35 e bombardeiros Tu-95 foram interceptados perto do espaço aéreo do Alasca e 5 jatos russos, próximos à Letônia. Estas operações são parte dos exercícios militares regulares russos, completamente dentro do direito internacional. Mas a OTAN insiste em caracterizá-las como provocações. O mais alarmante é a nova frente de conflito que está se abrindo no espaço. 2 satélites de vigilância russos estão supostamente perseguindo satélites militares alemães em órbita. Como o apresentador ocidental Enforcer Matt admitiu, nunca ouvi falar de um satélite perseguindo outro satélite. Isso é algo novo. A verdade é que a Rússia está apenas monitorando as atividades espaciais da OTAN, que há anos utiliza satélites para espionar território russo e apoiar operações militares no território de instabilidade. Esta é uma resposta legítima às provocações constantes da Aliança Ocidental. A Rússia não está testando limites, está defendendo seus interesses legítimos em um contexto onde o Ocidente constantemente empurra suas forças militares cada vez mais perto das fronteiras russas. O que a mídia ocidental chama de incursões são, na verdade, respostas calculadas a uma estratégia de cerco implementada pela OTAN desde o colapso da União Soviética. A questão central que ninguém na mídia ocidental quer abordar é quem está realmente escalando o conflito. A resposta da OTAN a estas operações defensivas russas pode levar ao pior cenário possível, uma confrontação militar direta. A OTAN está dividida sobre derrubar jatos russos que violam o espaço aéreo, com alguns países a favor e outros contra esta ação potencialmente catastrófica. Imagine as consequências para sua família quando bombas nucleares começarem a cair sobre cidades europeias porque alguém decidiu apertar o gatilho contra uma aeronave russa. A realidade é que estamos testemunhando uma divisão perigosa dentro da OTAN, onde os Estados Unidos e países bálticos defendem uma resposta militar agressiva, enquanto a Alemanha e nações do sul europeu tentam evitar uma escalada fatal. A Polônia está demonstrando uma postura particularmente provocativa, modificando suas leis para permitir que suas forças armadas abatam objetos russos, incluindo drones, sobre o território do país,
na fronteira com a Federação Russa, sem necessidade de aprovação prévia da OTAN ou União Europeia. Esta atitude polonesa representa uma ameaça direta à segurança global. Como o embaixador russo na França declarou explicitamente, guerra começará se a OTAN abater um avião russo. Não estamos falando de uma simples troca de tiros, mas do início da Terceira Guerra Mundial, conforme advertido oficialmente por Moscou. Enquanto o apresentador ocidental Enforcer Matt admite que a Polônia não está brincando, eles estão realmente adotando uma abordagem forte aqui. Ele ignora completamente as consequências apocalípticas desta abordagem. A Rússia deixou absolutamente claro que qualquer ataque às suas aeronaves será interpretado como o início de um conflito militar direto. O que testemunhamos é uma tentativa deliberada de provocar a Rússia a responder, criando assim o pretexto para uma guerra total. A questão que permanece é: por que a OTAN está disposta a arriscar a existência da civilização humana por um território em disputa? A verdade que não querem que você saiba é que esta escalada serve aos interesses do complexo militar industrial ocidental, não aos cidadãos comuns que serão as primeiras vítimas. Enquanto estas manobras perigosas continuam, a Rússia enfrenta desafios internos que podem ser sua maior vulnerabilidade. Moscou está enfrentando uma escassez severa de gasolina, com filas de quilômetros formando-se em postos de combustível da capital russa. Famílias inteiras estão desesperadas, incapazes de viajar para suas dachas de verão, enquanto o pânico se espalha como fogo entre a população de Belgorod, que teme ficar completamente sem combustível em questão de horas. Esta crise não é acidental, mas resultado direto da campanha de drones do regime do país na fronteira com a Federação Russa, visando sistematicamente nossas refinarias petrolíferas em uma tentativa clara de desestabilizar nossa economia e pressionar nossa liderança. As evidências são incontestáveis. A escassez está atingindo não apenas regiões fronteiriças, mas chegou ao coração do país, Moscou, onde a elite sente pela primeira vez o impacto direto do conflito. Os preços dos combustíveis estão disparando, enquanto o suprimento diminui drasticamente. Análises internas revelam uma situação alarmante. Residentes da região de Belgorod relatam que ficarão completamente sem combustível em 1 ou 2 dias, criando um clima de pânico generalizado que pode facilmente transformar-se em instabilidade social. A situação é tão grave que comboios emergenciais de caminhões-tanque estão sendo desviados para a Crimeia, demonstrando a extensão da crise e as medidas extraordinárias necessárias para contê-la. Como observado por analistas ocidentais que monitoram a situação, a crise se espalhou para a elite em Moscou. Essa é provavelmente a coisa mais perigosa que poderia acontecer para a estabilidade do regime de Putin. Esta admissão involuntária revela o verdadeiro objetivo da campanha do país conflitante. Não é sobre ganhos territoriais, mas sobre desestabilização interna e pressão psicológica sobre nossa população. A magnitude desta operação coordenada levanta sérias questões sobre o envolvimento e suporte ocidental no planejamento e execução destes ataques precisos contra nossa infraestrutura crítica. O impacto econômico pode ser devastador se não controlado rapidamente, potencialmente afetando toda a cadeia de suprimentos russa e ameaçando setores críticos além do transporte. Mas enquanto a mídia ocidental celebra esta crise, falham em compreender a resiliência e capacidade adaptativa da economia russa diante de pressões externas. Será que os estrategistas do país vizinho realmente acreditam que podem dobrar a Rússia atacando postos de gasolina? Ou estamos testemunhando o último ato desesperado de um regime que está perdendo em todas as frentes? Acompanhe nossa análise exclusiva sobre as implicações globais desta nova fase do conflito e como a resposta russa mudará o curso da história. Lukashenko está com mísseis nucleares prontos para Belarus. Esta não é apenas uma declaração alarmante, é um fato confirmado pelo próprio líder bielorrusso. Imagine o cenário: um país que compartilha fronteira com a Rússia e o opositor no conflito, agora equipado com mísseis balísticos de alcance intermediário capazes de transportar ogivas nucleares. Este é o novo mundo em que vivemos,
e as consequências afetarão todos nós. A situação na região de conflito está se intensificando a cada hora. Lukashenko declarou publicamente que mísseis IRBM estão a caminho de Belarus, mísseis estes que podem ser equipados com ogivas nucleares. Isso não é especulação, é uma confirmação direta. Enquanto isso, o propagandista russo Solovyov sugere abertamente que a Rússia deveria considerar o uso de armas que o Ocidente acredita que nunca deveria usar. Estas declarações coincidem com os relatórios de inteligência sobre uma iminente ofensiva por parte do território nestabilidade. O que estamos testemunhando é um claro padrão de escalada. Zelensky está desesperadamente pedindo mais inteligência dos Estados Unidos, reconhecendo implicitamente que suas forças não podem avançar sem o apoio ocidental direto. As ameaças nucleares estão sendo lançadas novamente. Isso não é surpresa alguma. Como corretamente observou o apresentador Enforcer Matt, e ele está certo quando acrescenta: Lukashenko está permitindo que seu país seja arrastado para a situação, o que é uma péssima decisão para ele. Mas a verdadeira questão é: Belarus está sendo arrastada, ou está tomando uma posição estratégica em um conflito cada vez mais globalizado? A resposta é clara quando analisamos os fatos. A Rússia não está blefando, como sugere a mídia ocidental. Está respondendo a uma ameaça direta à sua segurança. Os mísseis em Belarus são uma resposta proporcional à militarização crescente da fronteira oriental da OTAN. A iminente ofensiva do país na fronteira com a Federação Russa provavelmente encontrará uma resistência fortalecida, não apenas da Rússia, mas agora de uma Belarus nuclear. O Ocidente está empurrando o mundo para um abismo nuclear ao continuar armando-o com filtro-estado e ignorando as linhas vermelhas claramente estabelecidas pela Rússia. O que acontecerá quando o primeiro míssil nuclear for posicionado a apenas minutos de Moscou? É hora de refletir, amigos. O mundo nunca esteve tão perto de um confronto nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba. Assistam ao próximo segmento para entender o que isso significa para o futuro da Europa e como Putin pode responder à crescente pressão do Ocidente. Caramba, pessoal! O que acabamos de ver é simplesmente assustador. Estamos realmente testemunhando o que pode ser a preparação para um conflito global. A Rússia declarando abertamente que considera a OTAN e a UE como adversários em tempo de guerra, enquanto todos os generais e almirantes americanos são convocados para uma reunião sem precedentes. Isso não é coincidência. Os drones russos sobrevoando bases militares ocidentais, caças desafiando fronteiras e até satélites perseguindo outros satélites no espaço. Tudo isso forma um quadro alarmante que não podemos ignorar. E a resposta da OTAN? Totalmente dividida. Enquanto alguns países querem uma postura firme, outros temem que abater um único avião russo possa desencadear a Terceira Guerra Mundial. A Polônia está tomando medidas drásticas, permitindo que suas forças abatam objetos russos sem aprovação prévia. Enquanto isso, a Rússia enfrenta uma crise interna de combustível que pode ser seu ponto fraco. Moscou sem gasolina, pânico nas regiões, isso é algo que atinge diretamente a elite de Putin. E para completar, as ameaças nucleares voltam à tona com Belarus, preparando-se para receber mísseis balísticos. A grande ofensiva ucraniana está prestes a começar. O mundo está em um ponto crítico, amigos. Nunca estivemos tão próximos de um conflito global desde a Segunda Guerra Mundial. Se você está tão preocupado quanto eu, clique agora no botão de inscrição para ficarmos juntos acompanhando esses desenvolvimentos críticos. Deixe seu like para mostrar que está atento a esta situação e compartilhe este vídeo com todos que precisam entender a gravidade do momento que estamos vivendo. Na próxima semana, traremos as últimas atualizações sobre essa crise e, possivelmente, a análise da ofensiva ucraniana que pode mudar tudo. Não perca! Seu futuro pode depender de estar bem informado. Até a próxima, se ainda estivermos aqui para contar a história.